mensagem ela veio ao meu coração quando recebemos a notícia do falecimento da nossa irmã Elizabeth. Fiquei pensando a respeito sobre ela, sobre a vida dela, sobre as coisas que ela gostava de compartilhar, e uma das coisas que ela sempre gostava de estudar e compartilhar era a respeito das coisas do futuro, as profecias daquilo que estarão acontecendo, as escatologias, a escatologia. E eu fiquei pensando a respeito da nossa esperança, a nossa morada eterna com Deus. De maneira assim, superficial, nós falamos, o crente quando morre vai para o céu. Só que a gente não vai entrar de maneira profunda no estudo, mas no céu ele não ficará para sempre. Ele está lá aguardando o dia que Cristo vier para buscar a sua igreja, ressuscitar o seu povo, os mortos, para que os ressuscitados estão juntos e depois da bodas entrar na cidade santa Nova Jerusalém. E pensarmos a respeito do futuro eterno, para nós como crentes, é pensarmos que já tem algo. Não estaria pendurada lá. Não pendurada não. Então, é pensar no futuro, na presença de Deus. E no mundo cada vez pior, onde não há perspectiva melhor, não se aponta para o horizonte nem uma perspectiva de melhor. E quando nós recebemos notícia como a nossa irmã que partiu para agora, hoje mesmo, inclusive, é motivo que foi nós estamos orando, fiquei sabendo que o nosso irmão Israel de Orlândia está com metástase, né? E ele teve mais ou menos na metade do ano passado, ele estava lá no Grosso, sentiu mal, voltou para Campinas e ele mandou dar uma aula, dizendo que está tudo bem, que ele foi indicado, que está tudo bem. Eu acho que a partir dali começaram a fazer uma investigação, descobriram que estava tudo bem, eu não sei aonde que é, mandei um áudio também com o rapaz da igreja, com mais detalhes, que é o motivo das nossas orações. Então, quando nós pensamos a respeito dessas coisas, do mundo cada vez pior, e que não há nenhum tipo de perspectiva de melhora nesse mundo. Nem mesmo os especialistas do clima, os experts da economia reunidos em Davos, na COP27, discutindo soluções para o futuro desse planeta. Aliás, se gasta mais dinheiro em fóruns mundiais para discutir a fome, a pobreza e o clima. Se esse dinheiro fosse revertido, fosse utilizado no combate a essas questões, faria muito mais pela humanidade do que reunir um bando de pessoas que se dizem preocupados com a fome. Não estão preocupados com a fome. A COP27, que foi mais ou menos em dezembro, se descobriu que os que se preocupam com o clima poluíram mais o ar com o seu jato particular indo para lá do que se fossem todos, num avião de carreira. O mundo não vai melhorar. Não há esperança para esse mundo. A pessoa, ela ilude, o crente que sonha com um mundo melhor, um futuro justo, um futuro de paz, fraternidade entre os povos, eles se esquecem dos avisos que a Bíblia nos traz. Entre eles, nós temos o lá de 2 Timóteo 3,13, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: nós, os homens perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não há melhora para a humanidade. Ainda, 1 João 5, versículo 19, nós lemos: sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se nós pensar se realmente queremos um mundo melhor, ou como o autor de Hebreus
3,13, desejar a pátria eterna. Hebreus 3,13, onde nós lemos: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Hebreus 13,13, desculpa, 13,13. Se eu não marquei errado, seja saiamos, porque eu quero o versículo que fala que deseja a pátria eterna, né? 3,13 e 13,13. Desculpa, irmãos, mais uma vez a gente comete engano, mas da mesma forma o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, depois de volta para Hebreus, que eu acho que eu vou colocar aqui em outro lugar aqui, mas o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, que a única coisa que eu aprendia nesse mundo era o serviço a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 23 a 24. Ora, se de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O versículo diz: e convencido disso estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, o apóstolo Paulo nem gostaria de estar na presença de Deus, mas o serviço que Deus lhe deu constrangia a ficar. Nossa visão, o nosso olhar tem que ser 11,16. Nossa, não tem nada a ver. Lembra-me, Paulo? Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, pelo chamado seu Deus, por quanto se preparou na cidade. Isso. Nossa, eu não tem nada a ver. Depois de fato, esse versículo está marcado aqui mais para frente, está como 13, nós vamos ver depois, né? Mas obrigado. Então, por mais que nós gostamos de viver nesse mundo, aliás, tinha uma música dos anos 80, uma banda brasileira, que dizia que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu falo, nós não queremos morrer agora. Só estamos com saúde, né? Gozamos de uma situação financeira que nos capacita a viver a vida. Nós pensamos em querer morrer quando o médico fala que nós temos só mais 6, 7 meses de vida, se alguma coisa acontecendo, ou pensamos no arrebatamento, enfim, de uma forma em que nos aliviasse as dores. Mas quando nós estamos vivendo uma vida saudável, nós não pensamos muito nisso. Porém, como Paulo diz, deveríamos utilizar esse tempo para servir ao Senhor. Então, a doutrina da nova morada, né, a doutrina que nos ensina a respeito da morada eterna do crente, deveria nos dar esperança, coragem, otimismo em tempos de desespero difundido, né? A gente vê no mundo aí as situações que preocupam, mas o crente poderia pensar: não, a nossa redenção, a nossa morada eterna está próxima, nós não precisamos nos preocupar com todas essas coisas. Isso reconforta o coração, saber que o mal que impede esse mundo será destruído e Cristo estabelecerá primeiramente um reino de paz, justiça durante aqueles 1000 anos e depois por toda a eternidade. Enquanto os ecologistas entravam no futuro da Terra em termos sombrios, e aí a gente vê cenas ridículas, né? Como aquela menina, já é uma moça, né? Greta Thunberg, sendo presa porque estava preocupada com a usina de carvão que estava sendo reaberta na Alemanha, porque a Alemanha estava com escassez de energia e precisava, mas a preocupação é para que aquela usina poderia estar trazendo prejuízo para o planeta. Então ela foi lá fazer o seu protesto. De novo, foi de avião que gasta a poluição de um avião. Se ela está tão preocupada, vá a pé, vai caminhando, nem de cavalo, de camelo, que também pode estar prejudicando. Mas
quantos ecologistas retratam, né, o mundo em termos sombrios, é encorajador saber que um dia Deus Ele nos estará entregando uma nova terra gloriosa, na qual problemas ecológicos que agora assolam o planeta não mais existirão. Isso não significa que nós vamos deixar de cuidar do planeta. Isso não significa que nós vamos poluir o planeta. Eu não vou contar a pessoa, mas achei uma coisa engraçada. Parece que agora as pilhas elas podem ser descartadas em qualquer lugar no lixo, né? Mas antigamente tinha que ter todo cuidado de poder jogar em qualquer lugar. E uma irmã então pegou uma pilha e jogou no lixo, mas sabe, o planeta que se vive, brincando, né? E é lógico, né? Eu jogo também no lixo, porque segundo eu me lembro, essas coisas não mais poluem como antigamente. Enfim, nós não vamos estragar onde nós vivemos, onde nós moramos. Nós não vamos estar destruindo aquilo que Deus nos deu como lugar de morada. Não significa que nós não vamos fazer nada acerca dos problemas atuais, mas também não significa que as soluções das quais buscamos elas devem vir com um sentimento desesperoso. Se eu não fizer isso, o mundo vai piorar, a gente vai piorar. Como disse uma vez nosso irmão Adolfo, às vezes nós estamos tão preocupados em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, que esquecemos de deixar filhos melhores para o planeta. Então, nós temos essa preocupação, como bons mordomos de Cristo. Cuidar das coisas que Deus nos deixou é sinal de boa mordomia. A ordem dada a Adão e Eva para cuidar da terra, ela não inspirou, ela continua. A diferença é que o trabalho antigamente, antes o pecado era prazeroso, agora vem com suor, né? O pecado trouxe mudanças em tudo, inclusive no trabalho do homem. Mas voltando aqui à nossa principal ideia, que é pensar na nossa morada eterna, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, morada eterna dos santos, ressurretos durante ali. E aqui é muita discussão, né? Nós não vamos entrar nos detalhes. A Nova Jerusalém já existirá durante o milênio, e depois ela descerá, e ela será estabelecida quando Deus estabelecer os novos céus e novas terras. Esse planeta aqui vai ser destruído. Lá em 2 Pedro 3,10 fala que será queimado no fogo. Deus vai fazer um novo céu, né? Uma nova terra, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo estará na cidade celestial, que não está ainda, não é habitada. O mais importante a destacar aqui é que ela se trata, como o nosso irmão hoje de manhã também falou, bem à noite nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, é que se trata de uma cidade literal. Alguns falam, não, Nova Jerusalém, cidade celestial, isso é figurativo, tudo é figurativo. Muitos querem acreditar que se trata de uma coisa figurada, uma coisa mística, mas como diz William Newman, que é um escritor escatológico, ele diz o seguinte: se o ouro não quer dizer ouro, nem pedras preciosas, nem medidas exatas, dimensões reais, então a Bíblia não oferece nada de exato, nem de confiável. Então, se a Bíblia está dizendo algo, ela está dizendo, como nós vemos hoje, as portas, as pedras preciosas, ali estarão nelas, é o que Deus colocou que vai ser. Não há motivo de pensar que não será isso. E essa ideia, né, de que é algo real e verdadeiro, ela é apoiada por um dos maiores professores de dispensacionalismo, que é Dwight Pentecoste. E ele diz que não pode se tratar de algo figurativo ou alegórico. Então ela existe. Essa cidade, a Nova Jerusalém, a habitação eterna de Deus Trino, então, além do Deus Trino que habitará essa cidade celestial, e por ser habitada pelo Deus Trino, terá a glória de Deus. É isso que nós lemos no capítulo 21, no versículo 11, versículo 23 e versículo 5 do capítulo 22. 21, 11 diz: a qual tem a glória de Deus, o
o seu fulgor era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí no versículo 23, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus que iluminou, a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. E 22:5, ainda então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a cidade eterna, a morada eterna, Nova Jerusalém, era habitada por Deus Trino. É a morada de Deus. E ali também no versículo 3 do capítulo 2 diz que o trono de Deus estará lá. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela será o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos serão. Então, Deus estará lá. O trono de Deus estará lá. Devemos lembrar que os habitantes da Nova Jerusalém reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 5, ele termina falando isso: reinarão pelos séculos dos séculos. Essa cidade, porém, não é apenas morada de Deus, mas é também a morada da sua noiva, a esposa do Cordeiro. Novamente, versículo 9 e 10, capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo está lá. Esse é o lugar que o Senhor Jesus tinha em mente quando ele disse lá a promessa em João capítulo 14, 2, 3, que ele começa no versículo 1 dizendo que no mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, desculpa, vou já capítulo João 14, 4. Não se turbe o vosso coração, né? Eu pensei no versículo errado. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, teria dito, pois vou preparar um lugar para que onde estiver, estarei vós também comigo, né? Receberei para mim mesmo, para que onde estiver, estarei vós comigo. Então, o Senhor Jesus tinha em mente essa cidade. Por isso que Hebreus nos fala de que dessa cidade também. Eu vou aqui conferir o versículo, como eu errei em Hebreus 13. Isso, Hebreus 13, 14, tá? Que a palavra também faz sentido, mas é o 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, o nosso dilema, na verdade, não é termos aqui uma cidade permanente. O nosso dilema não é melhorar esse planeta para que nós possamos habitar aqui, para que nossos filhos, nossos netos e bisnetos morem num planeta maravilhoso, com o rio Tietê Pinheiro que você possa mergulhar, com peixinhos, beber a água dele, né? Nem no tempo que meu pai garoto o rio era limpo. Já fazem quase 80 anos. Nossa perspectiva de morada não é essa cidade aqui, permanente, mas buscamos aquela que há de vir. É para ela que nós temos que olhar. As nossas casas aqui, elas se deterioram, elas precisam de pintura, precisam de reforma, precisam de mudança de telhado, precisam de um monte de coisa. Na Nova Jerusalém não vai ter nada disso, né? A nossa casa, lá tem no nosso quarto, em cima do guarda-roupa, está mofado. Não entra água, mas a umidade leva, né? Fica mofada. E acho que não tem nunca, pelo menos uma gota d'água em toda de casa. Tanta chuva que deu. Então nós estamos sempre melhorando, arrumando. A minha rua lá, qualquer dia eu vou sair de casa e vou entrar no metrô, porque tem um buraco lá perto do metrô, né? Ele está agora procurando caminhos para poder sair. Na nossa cidade, a cidade celeste, as ruas serão de ouro, não terá buraco, né? Será pavimentado, será um prefeito que
de excelência que vai melhorar as ruas, não. O próprio Deus está a construindo. Além de Deus, Trino, os crentes, um outro grupo de habitantes dessa cidade são os santos do Antigo Testamento. Ela já era vista como a esperança dos santos. Novamente, o que a Paula leu em Hebreus 11, né? Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem, falando de Abraão, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Imagine, o André é engenheiro, a Bia é arquiteta, o Marco entende de construção. Pode dar para eles um projeto de fazer uma casa de primeira. Mas por quanto tempo? Quanto tempo essa casa vai durar? Ela estará sempre fortalecida? Os seus fundamentos, a sua fundação vai estar sempre bem estruturadas? Nada vai abalar, um terremoto não vai derrubá-la? A cidade que Deus está preparando, da qual Abraão já esperava, aguardava, é uma em que os fundamentos foram estabelecidos pelo Deus eterno. Aquele que capacitou o homem a ser engenheiro, arquiteto, então ele vai estabelecer essa cidade. Então, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é arquiteto. Os santos do Antigo Testamento são retratados nas palavras de Hebreus 12, 22 e 3, quando ali diz que tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, sendo assim, os habitantes dessa cidade celestial está Deus, a igreja, que é o nome de Cristo, os redimidos do Antigo Testamento, e também os anjos. Agora, como é que os crentes vão para essa cidade? Como é que as pessoas da atual dispensação poderão entrar nessa cidade? Os crentes já partiram para estar com o Senhor, que aguardam esse dia, a união com os crentes que serão arrebatados após a voz do Cordeiro. Eles entraram nessa cidade. E qual é então a credencial para se entrar na cidade? Confessar Cristo como seu Salvador. Ninguém poderá entrar na cidade se não for crente no Senhor Jesus Cristo. Os que já morreram aguardam a ressurreição dos corpos, os que serão arrebatados serão levados, transformados, em novos corpos. Após a voz do Cordeiro, então será estabelecida, será inaugurada a cidade celestial. E aí então todos os ressurretos, convertidos e os transformados pelo arrebatamento habitarão lá. Só é possível entrar dessa forma. Ninguém vai entrar pela janela, pela chaminé. Só entrará aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Os judeus e gentios vivos na terra, na segunda vinda de Cristo, eles não entrarão nessa cidade. Eles vão entrar no reino milenário. Então, aqui pensando nos judeus e gentios que sobreviverem, a tribulação, aquele grupo de pessoas que sobreviverem aos 7 anos de tribulação, eles entrarão no reino milenário e estarão ali. Agora, a cidade se torna a morada de todos os santos ressurretos, transformados, que entram nela no momento da sua ressurreição. Durante o milênio, a igreja, que já estará unida com Cristo, reinará. E é interessante aqui, o lugar de morada dos santos será transferido do céu para o lugar logo acima da terra. Então, nós seremos ali o capítulo, novamente voltando em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, a visão de João diz que então vi grande voz, versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, a nova Jerusalém, ela será descida e estará suspensa, como o nosso irmão disse hoje, As pessoas acham isso ridículo, pensar em algo suspenso. Mas você olha, você vê o céu, o sol está suspenso.
suspenso, a lua está suspensa. E Deus, então, os crentes eram ali. O irmão Marco Camponato, ouvi uma mensagem dele muito tempo atrás, ele falando nesse momento aqui, em que os crentes, inclusive, poderão ir até o milênio, né, a andar durante o milênio ali com as pessoas, poderão conversar com essas pessoas. Ele diz que esses dois grupos de pessoas, né, os transformados, corpos transformados, e os que têm corpos mortais, que estão no milênio. E então ele falou assim, ele brincou, dizendo até uma novela, um rapaz, o corpo transformado, se apaixonando por uma moça desse mundo, né? E ele diz assim, ele falou, não posso casar com você, porque você não tem um novo corpo, eu tenho um outro corpo, né? Fazendo essa brincadeira, mas nós, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós reinaremos juntamente com Ele. Então, esses dois tipos de pessoas no milênio, os ressuscitados, transformados, com um novo corpo, os habitantes da terra durante esse milênio, e nós estaremos ali. Eu lembro quando eu era garoto, não sei quantos anos tinha, 12, 11 anos de idade, e eu ouvi uma mensagem sobre o milênio. Falei, então é só viver, resistir e aguentar que eu vou entrar no milênio, né? Só que não, né? Primeiro que eu não sei se eu estaria vivo quando o milênio for estabelecido. E segundo, o que adiantará eu entrar no milênio se não receber Cristo como meu Salvador? Como nós sabemos, durante o milênio muitos rejeitarão a oferta do Cordeiro. Então, nós voltando aqui, concluímos que durante o milênio a cidade celestial entrará no relacionamento com a terra, mesmo que essa não esteja fixada na terra, né? Esteja suspensa. Os crentes ressurretos de todos os tempos viverão nessa cidade, no seu estado eterno. Os moradores mineiros não estarão no estado eterno. Muitos morrerão pela rebelião, inclusive, contra os justos juízes. Mas nós seremos possuídos da bênção eterna. Mas estaremos convivendo com os moradores do milênio. Por que eu trouxe essa reflexão, essa meditação essa noite? O que tiramos de lição? E não adianta. Eu tenho 4 livros de escatologia, 2 livros de Apocalipse, 2 livros de escatologia dessa grossura. Um do White Pentecoste, o outro de um irmão que foi lançado pela chamada da noite de 2020, Manual de Escatologia, e eles se concordam com certas coisas. Um fala uma coisa, o outro fala completamente diferente. E o White Pentecoste, no seu livro, ele é interessante que ele coloca o pensamento de vários que são contrários, e depois ele dá a sua conclusão. E aqueles irmãos que pensam num ponto diferente do outro, concordam num outro ponto. Então, como disse certa vez alguém, de 11 de 10 pensadores de escatologia, você vai encontrar 11 diferentes interpretações. Mas podemos tirar a lição de tudo isso. Qual é a principal lição? Primeiro, o Senhor prometeu lugar para os seus. Isso é um ponto passivo. Nós estaremos para sempre com Deus. O outro irmão também conhecido, que é o Nicodemos, né? Alguns Nicodemos, ele disse que 2 estavam conversando e um fala, não, a igreja vai ser fixa. Os irmãos sabem que entre os presbiterianos, né, eles não acreditam em arrebatamento, nada disso, né? Eles são milenistas. E um outro era de uma outra igreja que acreditava em arrebatamento, que acreditava em arrebatamento, tripulação, tudo mais. Então eles estavam conversando. O ministro dizia, não vai ter nada disso não, essas coisas não vão ser assim. Aí o outro fala, não, vai ser desse jeito, do jeito que eu expliquei. De repente os dois se encontram no céu, e um olha para o outro e diz, eu falei que era assim. O importante é que estaremos juntos para sempre. Então, o que tiramos de lição é que o Senhor prometeu um lugar para os seus. No arrebatamento da ressurreição dos crentes, após o tribunal de Cristo e a bodas, nós seremos instalados nesse lugar preparado por Ele. Essa morada que desce no ar e fica sobre a terra, na Palestina, no milênio, durante a qual nós exerceremos o direito de reinar com Cristo. Estaremos já em condição eterna, não mais estaremos sujeitos à morte.
Essa cidade goza de glória eterna, porque o Deus da glória está lá nela. E no final do milênio, e aí achou uma coisa interessante que o próprio Dwight Pentecost ele disse, eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas ele diz assim: haverá uma renovação, na renovação da terra, a morada será suspensa novamente durante a queima deste mundo. O mundo, esse mundo que conhecemos, ele será queimado, será acabado, aniquilado. Lá em 1 Pedro 3,10, né? Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como 2 Pedro 3,10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Haverá então uma destruição desse mundo. Um novo céu, uma nova terra será estabelecida. Dwight Pentecost diz algo interessante sobre tudo isso. Ele diz algo assim, sobre os estudos, né, a respeito do futuro, e de muitos irmãos não terem o mesmo pensamento a respeito. Ele diz algo assim: em nenhum lugar as Escrituras apresentam detalhes da vida do reino eterno de Deus. Às vezes, o véu é levantado para mostrar rapidamente esta vida, da qual a nossa experiência atual com Ele é apenas uma prévia glória divina. Ou seja, o que temos na Bíblia é apenas uma prévia do que há de vir. Quais são essas prévias que nós podemos ver? E eu gostaria que os irmãos me ajudassem na leitura desses versículos. Primeira coisa, a comunhão, a vida de comunhão com Ele. Alguém lê 1 Coríntios 13, 2 e o outro 1 João 3, 3. 1 Coríntios 13, 12 e 1 João 3, 3. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, a comunhão com Ele. 1 João 3, 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem a esperança, assim como Ele é puro. 1 João. É isso. Amados, Isso. agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso, obrigado. Então, a comunhão com Ele eterna. Uma vida de descanso. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto, felizes os que agora em diante morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Então, mas o que significa que descanso de ficar eternamente deitado numa rede, tá? Nós vamos dizer que haverá serviço lá. Uma vida de total entendimento. Novamente, já foi lido 13, né? De 1 Coríntios, que agora conhecemos em parte, mas depois conheceremos. Nós lemos o 12, desculpa. O versículo 13 diz: agora, hoje permanece a fé, não é o 12 mesmo, né? Conhecereis como também sou conhecido. Lembra o versículo todo? Porque agora vemos como espelho, como escuridamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, nós iremos ter eternidade para conhecer de Deus. Nunca será muito conhecer a Deus. Uma vida de santidade. Se aqui nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra esse corpo, né? Essa carne que nos leva a querer pecar, na eternidade nós vivemos uma vida de santidade. Apocalipse 21, 27 diz: nela jamais penetrará
coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os espíritos no livro da vida do Cordeiro. Então, não haverá pecado. Também uma vida de alegria, mesmo capítulo Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais tristeza. Hoje nós ficamos tristes, né? Quando ficamos sabendo da morte de alguém, choramos por essa pessoa, mas na eternidade não haverá isso. Versículo, capítulo 22, 3 de Apocalipse, diz que haverá uma vida de serviço. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, alguns pensam, né, que tipo de serviço nós vamos prestar a Deus? Adoração, louvor a Deus. A vida com Deus será uma vida de abundância. Novamente, capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tens sede darei de graça da fonte da água da vida. Então, não haverá escassez, haverá abundância. Agora alguém lê para mim 2 Coríntios 4, 17 e outro Colossenses 3, 4, que é uma vida de glória. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso, o eterno peso de glória. Colossenses 3, 4. Por isso que a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Isso. Então, muitos crentes querem a glória desse mundo, né? E nós não precisamos nos iludir com essa glória. E, como eu disse, o serviço que queremos prestar a Deus é uma vida de adoração. Agora, Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E aí ele vai estar aqui nesse texto aqui, vai falando, né, do louvor a Deus. Ainda no capítulo 7, versículo 9 a 12 de Apocalipse. 7, 9 a 12. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, adorando a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa é uma prévia que o nosso irmão do Pentecostes colocou a respeito de como será a eternidade, mas a gente não consegue imaginar na sua totalidade. Mas o importante, como eu disse, é saber que Deus prometeu lugar para os seus. Um dia estaremos com Ele para sempre. Nenhuma pessoa, por mais esforçada que for, poderá entender completamente a glória do futuro que lhe está proposta. Mas nós podemos descansar no fato que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. João, que teve a revelação de Apocalipse, também ele resumiu a glória prevista ali em 1 João capítulo 3, versículo 2, quando ele disse: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, a glória da nossa esperança é que seremos transformados à sua semelhança, sem pecado, sem morte,
Então, a nossa preocupação com o estado eterno não será a nossa posição ou glória, mas será com o próprio Deus. Ou seja, nós não vamos estar preocupados com a nossa própria glória, mas com a glória de Deus. Novamente, João, é o que ele falou aqui no capítulo 3, versículo 12. Estaremos totalmente ocupados com aquele que nos ama, né? Que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, em quem viveremos eternamente, dando louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos. Tem pessoas que zombam, brincando, o céu vai ser uma coisa boa, vai estar lá o tempo todo tocando harpa, cantando louvor, né? Nós não temos nem ideia do que está preparado para nós. Fazendo essa, imaginamos, podemos fazer criar umas imagens na nossa mente, mas o que realmente Deus tem proposto para toda a eternidade, mesmo porque nós sabemos que é eternidade. Nós sabemos que a eternidade é algo que não tem começo nem fim. Nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos que é fim. Fim de uma vida, fim de uma viagem, fim de dia de trabalho, onde termina. Mas passar a eternidade na presença de Deus, vendo Ele, né, a sua glória, podemos estar com Ele. Irmãos que já partiram, já gostam da presença dele, não estão na Nova Jerusalém, não estão na cidade celeste ainda, mas já estão com Ele. São etapas, né, que vamos passar. Quem morre e é crente, a gente vai para o céu, aguardando o dia da ressurreição dos corpos. Eles não vão inaugurar primeiro, nós não vamos chegar lá atrasar todos, a igreja estará junta, toda ela preparada para a bola do Cordeiro, todos juntos, já partiram e serão ressuscitados. Já partiram e serão ressuscitados, e os que serão arrebatados. Estamos todos juntos na presença de Deus. E esses irmãos que partiram, como a nossa irmã Elizabeth, como a nossa irmã Esmeralda, como meu pai, e outros tantos que já partiram, nosso irmão Hélio, esses que partiram, já gozam de algo que nós não podemos nem mesmo imaginar. Só para terminar, hoje estava, quando eu levo a minha mãe, eu gosto de ouvir o Milton Neves na Bandeirantes. E ele viveu 60 anos casado, e toda vez que ele fala das coisas, ele chora. E a pessoa que tentou consolar é incrédulo, né? Camilo, para de chorar. Ela está num lugar bem melhor. Não sei se ela era crente, se ela conhecia Cristo, o Salvador, mas ela está num lugar bem melhor. Ela não está nem preocupada com o que você está sofrendo. Né? Pelo contrário, se ela pudesse falar alguma coisa, falaria assim: viva o resto da sua vida aqui, cuide dos seus filhos, seus netos. É um consolo que aquela pessoa tem que dar para ele, né? Mas nós temos um consolo verdadeiro. Os nossos queridos estão com Deus, não sofrem mais, não sofremos. O Marco está com 60 anos, ele já sofre um monte de dor. Essas dores vêm 2 anos antes, então, para mim. Dor de cabeça, dor nas costas. Não tem um dia que eu não falo, ai que dor. Ai, está doendo. Vou parar de falar que um dia vai embora dessa casa, que eu quero ver dor ali em casa. Nós sofremos, porque nós somos um corpo que está sujeito à deterioração, né? Ele se deteriora. Mas os que estão na presença de Deus já gozam de algo que nós nem imaginamos. Nosso irmão Paulo Caim fala lá, já está tocando harpa conosco. É uma maneira figurativa também. Mas um dia nós estaremos com Ele, eternamente, encontrando os nossos filhos. E juntos, acima de tudo, como diz o mundo, né? Antes de qualquer coisa, ver o nosso Redentor. Que Deus abençoe e essa mensagem possa servir não apenas de consolo, mas de conforto, mas de ânimo, sabendo que um dia estaremos eternamente com o nosso Salvador. Como eu disse, eu não quis trazer uma explicação escatológica, teológica do assunto, porque aí vamos ter que talvez entrar em detalhes que o tempo não nos permite. Mas, em suma, é isso. Estaremos um dia eternamente com o nosso Salvador. E isso é o que mais importa. Né? Estar com Ele eternamente. Deus abençoe. Amém? Amém.